Sabe aquela cena que aperta o coração de qualquer pessoa que tem um cachorro? O filhote tá lá, super feliz, correndo pra todo lado, e de repente, do nada, começa a mancar. A gente já pensa logo, torceu a pata, bateu em algum lugar. Normal, né? Mas e se a história for outra? E se o problema não for tão óbvio assim, e estiver, na verdade, escondido, bem lá no fundo? Pois é, essa é a pergunta que tira o sono, né? Será que foi só uma brincadeira mais estabanada ou tem algo mais sério acontecendo? Olha, para desvendar esse mistério, a gente vai mergulhar fundo no mundo da radiologia. Porque muitas vezes as respostas mais importantes, elas estão lá, literalmente escritas dentro dos ossos do filhote. É isso mesmo, pode não ser só uma torção. Pensa assim, os ossos de um filhote em crescimento são como um diário. Eles contam tudo. Como está sendo o desenvolvimento, se a nutrição está boa e, pasmem, até se tem algum problema em outra parte do corpo que não tem nada a ver com a perna. E é exatamente essa história que a gente vai aprender a ler hoje. Bom, então vamos começar com a primeira suspeita. É uma condição bem comum, meio esquisita, mas que explica muita coisa. A famosa panosteite. O que é isso, afinal? Pensa nela como as dores do crescimento que algumas crianças sentem, só que nos cachorros. É uma inflamação que dói bastante, nos ossos longos dos filhotes que estão crescendo muito rápido. Mas a notícia boa é que ela some sozinha, sabe? Não deixa nenhum problema para depois. É um alívio, né? Mas para chegar nesse alívio, primeiro a gente precisa saber identificar os sinais. E aqui tá a pista de ouro, o que faz qualquer veterinário pensar em panosteite na hora. A dor que viaja. É bizarro, mas é isso mesmo. Numa semana o cachorro tá mancando da pata da frente. Aí do nada melhora. Na outra semana, a dor aparece na pata de trás do outro lado. Essa claudicação que fica pulando de uma perna para outra, principalmente se for um filhotão de raça grande e macho, pronto. É um sinal de alerta gigante. Ok, o sintoma é bem sugestivo, mas como ter certeza absoluta? Bom, o veterinário pode apertar a perna e ver que dói, mas para bater o martelo mesmo não tem jeito, precisa olhar por dentro. É aí que o raio-x entra em cena e vira o nosso detetive, mostrando as pistas que estão escondidas lá no osso. E olha só que interessante, vamos dar uma olhada nessas pistas juntos. Na imagem da esquerda, foca bem no meio do osso. Tá vendo uma manchinha, parece uma névoa, bem sutil? Esse é o comecinho da inflamação. Agora, olha a imagem da direita. Vê a diferença? Aquela névoa virou uma área branca bem marcada, bem densa. É a inflamação já mais avançada. É a prova do crime. Essa imagem confirma tudo. A gente consegue ver a doença progredindo. É incrível. Beleza, panosteite é uma coisa, mas nem toda dor nos ossos é assim, passageira. Às vezes a gente sem querer tá alimentando o problema. E eu digo alimentando no sentido literal mesmo. O que vai na tigela de comida pode construir ou destruir a saúde dos ossos. A coisa é séria. Essa frase aí é forte. E é a mais pura verdade. Vamos pensar. O corpo precisa de cálcio para um monte de coisa, tipo para ontem. Se a comida não está dando cálcio suficiente, o que o organismo faz? Ele vai buscar onde tem um estoque. E o único grande estoque de cálcio é o esqueleto. Então, o corpo literalmente começa a roubar cálcio dos próprios ossos para sobreviver. É um mecanismo de emergência que tem um preço. Caríssimo. Esse quadro aqui deixa a coisa toda preto no branco. De um lado, uma dieta errada, que força o corpo a se autocanibalizar, a se desmontar para sobreviver, deixando os ossos fracos. Do outro lado, um osso que recebe da dieta tudo o que precisa, os tijolos e o cimento certo, sabe? Para crescer forte e sólido. A diferença entre os dois é brutal. E esse é o resultado trágico. Dá uma olhada nessa fratura. A gente pensa que para um osso quebrar, assim, precisa de um atropelamento, uma queda feia, mas não. Esse osso ficou tão fraco, tão poroso, por falta de mineral, que uma coisa boba, tipo pular do sofá, já foi o suficiente para ele quebrar. É o retrato do perigo de uma dieta errada. Chocante, né? Ok, até agora a gente falou de problemas que nascem ali mesmo nos ossos. Mas e se eu disser que às vezes a perna que manca é só o mensageiro? Que o verdadeiro vilão da história está escondido em um lugar completamente diferente? É exatamente isso. Parece loucura, mas é verdade. O corpo é todo conectado de umas formas que a gente nem imagina. E, em alguns casos, as pernas do cachorro estão literalmente gritando por socorro por causa de um problema gravíssimo que está lá dentro do peito. O nome assusta, né? Osteopatia hipertrófica pulmonar. Mas a ideia por trás é ainda mais chocante. Imagina só,
Um problema sério no tórax, geralmente um câncer de pulmão, liga a um tipo de interruptor de pânico no corpo. E esse interruptor faz o quê? Manda o corpo começar a criar osso novo, sem parar, em cima dos ossos das pernas. É uma reação em massa, descontrolada, que causa uma dor e um inchaço terrível. É uma reação em cadeia que dá calafrios. Tudo começa com um problema grave lá no peito. Esse problema manda um sinal de SOS pelo corpo, seja por nervos ou hormônios. E a resposta do corpo a esse SOS é essa, uma construção maluca e dolorosa de osso nas pernas. É por isso que um bom veterinário, quando pega um caso de dor nas pernas muito estranho e severo, pode virar e dizer, vamos fazer um raio-x do tórax? Parece não ter nada a ver, mas pode ser a chave de tudo. E agora, olhem essa imagem. É de arrepiar. Isso não é uma manchinha sutil como na panosteite, é uma reação violenta. Parece que o osso está coberto de espinhos, de farpas, uma camada toda irregular crescendo para fora, como uma casca de árvore grossa. Os veterinários têm um nome para isso, chamam de reação empaliçada. E quando eles veem essa imagem, infelizmente a história que ela conta sobre o que está acontecendo lá no pulmão do cachorro não costuma ser nada boa. Ufa! Depois de ver tudo isso, que é bem pesado, a gente fica pensando, tá, mas e agora? O que dá para fazer? A boa notícia é que saber de tudo isso já é o primeiro passo. Conhecimento é poder, e é com ele que a gente pode proteger os nossos bichos. Então vamos resumir o que a gente aprendeu, nosso manual de proteção. Primeiro de tudo, comida. Uma dieta de qualidade, balanceada, especialmente para filhotes de raça grande, é a base de tudo. Segundo, nunca, jamais ignore um cachorro mancando, principalmente se essa dor não passa ou se fica pulando de perna. E por último, e talvez o mais importante, entender que a perna pode ser só uma janela para a saúde do corpo inteiro. Às vezes uma dor ali é só a pontinha de um iceberg. No fim das contas é isso. Nossos cachorros não falam a nossa língua. Eles não podem dizer, ai, tá doendo aqui, ou acho que tem algo errado comigo. Eles dependem totalmente da gente para ser a voz deles, para ser os detetives que juntam as peças. E um mancado, uma claudicação é um dos sinais mais claros que eles podem dar. A grande pergunta é, a gente está prestando atenção de verdade?